Isaac, você é um cara que, obrigado inicialmente pelo aceite no convite a tratar desse tema que é muito falado, pouco entendido, poucas pessoas dominam o assunto, como você tive a oportunidade de ter. Obrigado, Rona. Rona, dispara lá no Mais de Jus Empresarial, porque hoje o tema aqui é ICO, meu amigo, Initial Coin Offering. Vamos falar com o cara que é especialista. Isaac, eu tenho um carinho muito grande por você, uma admiração. Você não é só uma pessoa a quem eu me espelho, uma pessoa, um amigo que me ajuda desde a época da GV. Você me ajuda com vários insights, com vários ensinamentos, não só de vida, mas como acadêmico também. Então, assim, já quero externar para você aqui a minha admiração e o carinho que eu tenho por você, meu amigo. O professor Isaac, pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer ele na GV enquanto ele fazia o mestrado dele. Ele é engenheiro lá do ITA, e dizem que engenheiro da computação tem uma expressão, né, que é Programmer have no life. Queria saber se isso é verdade, mas você pode deixar lá no final da nossa live. Então, ele é engenheiro da computação formado pelo ITA, aqui em São José dos Campos. Ele é formado em Direito também pelo Largo São Francisco, na USP. Mestrado, ele é mestre em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e doutorando em Direito Econômico pela USP. Além disso, ele atua como analista na Comissão de Valores Imobiliários, que, sem sombra de dúvida, é a autarquia que mais tem se manifestado acerca do assunto de criptoativo. Então, nosso assunto hoje, ICO, Initial Coin Offering, e uma nova atuação para advogados ou não? Veremos isso a partir de agora. Seja muito bem-vindo, Isaac. Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite. Também tenho um carinho enorme por você. É muito legal ver toda essa sua carreira aí, esse barulho que você anda fazendo aí nas redes sociais, evangelizando, né, as pessoas, espalhando o evangelho do direito empresarial, né, e agora também, obviamente, as novas tecnologias e a relação disso com o mundo dos negócios, né. Muito obrigado pelo convite. Só queria confirmar, então, você me vê e me ouve bem, né? Sim, eu estou te vendo bem, te ouvindo bem, tá tudo Maravilha. ótimo Qualquer aqui. Você problema. está conseguindo me enxergar? Eu te vejo bem, Então tá bom. Maravilha, né? Beleza, então já dando... pode falar. Pode falar. Não, antes de tudo, só queria fazer o disclaimer de que qualquer que eu der hoje aqui é opinião pessoal minha, né, e não da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, então tem que deixar bem claro que eu não estou aqui com o chapéu de servidor público, mas sim com o chapéu de pesquisador, de acadêmico, de livre pensador, tá bom? Vamos lá. Perfeito. Eu gosto dessa... Eu lembro certinho quando vocês falavam, tira o chapéuzinho de investidor, agora chapéuzinho de sócio, e é legal essa metáfora. Mas beleza, meu amigo, então, iniciando aqui a nossa live, eu queria inicialmente perguntar, né? Vamos fazer, como diria o poeta, começar do início. Quando a gente fala em criptoativo, criptomoeda, o que vem a ser isso, Isaac? E aí eu já vou emendar uma outra pergunta. A gente pode considerar um criptoativo, uma criptomoeda, como moeda fiduciária, como a gente conhece? É moeda? Quais são as características disso? Você pode nos ajudar com isso, meu amigo? Legal, vou tentar, de uma forma simplificada, né, trazer alguns... Continuam me ouvindo? Boa noite. Deu uma travada aqui. Tudo ok. Tá bom. Tá joia. Então, vamos lá. Antes de tudo, né, de onde vem esse prefixo cripto? Acho que esse é o primeiro ponto mais importante para a gente entender esse mundo. Imagine você lá no final da década passada que você precisava fazer uma transferência internacional de recursos. Né? Então, assim como hoje em dia, você tem que se dirigir a um banco, né? Ele vai te dar uma cotação do câmbio que você quer fazer, né? Dependendo de qual a moeda na qual você quer realizar essa transferência, você vai ter que converter o real que você tem nessa moeda de destino. O banco vai te, então, oferecer uma cotação de câmbio e vai ocorrer uma comunicação entre as instituições financeiras do país de origem e do país de destino. Né? Você vai ter que declarar qual é o motivo daquela operação de câmbio, quem é o destinatário, você tem uma papelada, né, para preencher e você tem custos relacionados a isso. Tá? Então, um grupo de pessoas, né, isso não surgiu do dia para a noite. Você tem alguns esforços desde os 90 para você criar uma moeda digital. O que essas pessoas... Foi uma iniciativa
em que eles colocaram em formato de código livre, em formato de código aberto, não é? Uma solução. E essa solução se deu por meio de um código que implementa um protocolo, ou seja, um sistema de troca de mensagens, uma linguagem, por exemplo. Eu consigo me comunicar com você, Caio, porque nós temos um protocolo de comunicação. Você sabe que eu emito sentenças, não é? Que tem sujeito, verbo e predicado. A gente consegue atribuir significado. Você sabe quando eu estou terminando uma frase, eu sei quando você está começando uma frase, e ao longo dessa live, por exemplo, a gente vai identificar exatamente esses momentos, né, nos quais cada um pode falar. Né? E isso é um protocolo. Então, você óbvio, toda a internet hoje, todas as redes de computadores, elas são implementadas em cima de camadas de protocolos. Alguns protocolos de nível mais baixo, outros de nível mais alto. Enfim, essas pessoas, elas desenvolveram um software, né, nesse formato de código aberto, ou seja, todo mundo pode ver o código-fonte, todo mundo pode propor alterações para esse código-fonte. E essa solução permitiu o quê? Você realizar a transferência internacional de recursos, ou seja, uma vez que você tenha esse software instalado na sua máquina, e uma pessoa lá na Nigéria, outra pessoa lá na China, e por aí vai, né, se vocês dois têm esse software instalado, vocês podem se comunicar e realizar uma transferência ponto a ponto. Não é? Então, você tem um sistema descentralizado, porque eu não tenho uma autoridade monetária central com quem eu tenho que me comunicar e pedir a bênção, não é? Para poder fazer aquela transferência, eu consigo mandar aquele recurso para uma determinada pessoa. Tá? O que isso permitiu? De um lado, você teve uma redução dos custos, não é? Para você transferir esses recursos. Tudo bem que são recursos virtuais, num primeiro momento eles não têm valor algum, eles têm tanto valor quanto uma moeda de um videogame que a gente joga aqui. Eu sei que seu filho adora jogar um videogame aí, né, cara? Então, no princípio, esse sistema ele tem tanto valor quanto uma moeda de um videogame, né? Aquelas armaduras que você compra naqueles jogos de guerra. Só que na medida que as pessoas acreditam que aquilo tem valor, não é? A coisa vai ficando mais séria. Então, num primeiro momento, você permitiu a transferência com custos mais baixos e, no segundo momento, também você permitiu as transferências sem a necessidade de identificação da origem do destino. Você utiliza um pseudônimo. Não é? Então, eu hoje posso me dirigir a um site, e esse site existiu, existem hoje outros sites semelhantes. Havia um site chamado Silk Road, não é? Em que eu poderia dizer, olha, eu encontrei o fulano de tal com esse apelido e eu quero fazer um pedido de entrega de drogas na minha casa, por exemplo. Tá? Então, você vai lá, negocia com ele e fala, olha, está aqui o endereço da minha conta, né, o endereço da minha wallet, o fornecedor te dá, você faz esse depósito, né, utilizando esses ativos digitais. Daqui a pouco a gente entra na nomenclatura, tá, Caio? E tudo bem. A pessoa, uma vez que recebe esses ativos digitais, eu vou mandar a droga para você. Isso vale tanto para você fazer compras de produtos legais, né, lícitos, quanto de produtos ilícitos. Né? E esse site Silk Road, você tinha... Existem muitas lendas urbanas, né, mas você tinha consumo de pornografia infantil, você tinha consumo de drogas, você tinha consumo de material pirateado, vídeos, livros pirateados, até mesmo encomenda de assassinatos, né, serviço de mercenários, você tinha nessa plataforma, pelo que diz a lenda urbana. Mas eu não quero, com isso, Caio, associar de imediato essa tecnologia e essa solução que foi criada com a prática de ilícitos. Tá? Embora no direito a gente sempre esteja procurando ali, onde pode dar errado, onde que eu posso ali ter um crime, né, uma oportunidade para defender alguém, né? Eu não gostaria de colocar esse viés, embora, de fato, você tenha uma afinidade nesse tipo de transferência com a prática de ilícitos em razão do pseudônimo. Né? Não diria um anonimato, porque uma vez que eu consigo identificar que o Caio Sanas, 1981, é o Caio Sanas, aí eu consigo ver todo o histórico do Caio Sanas. É até pior do que o sistema bancário. Porque hoje, se eu tenho o número da tua conta, eu tenho dificuldade, em razão do sigilo bancário, de acessar os dados das tuas transações. No sistema descentralizado, baseado numa transparência, eu tenho a memória de todas as transações. O que eu não tenho é a informação de quem você é. Mas se eu consigo, no mundo real, detectar quem você é, acabou. Eu tenho toda a tua história, todas as compras e vendas. Bem, na medida em que
começaram a desempenhar, que são típicas das moedas, eles passaram a ser denominados criptomoedas. E quais são as funções da moeda? Unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. 3 as funções da moeda. Ou seja, se eu consigo dividir o valor que eu quero trocar nessas unidades de conta, se aquele bem que eu guardo comigo, ele representa um valor, né, um valor de uso, um valor de troca, e além disso, ele serve para instrumentalizar as trocas, ainda que eu não tenha o poder liberatório das obrigações, ou seja, ainda que não seja algo de curso forçado, que seja aceito pelo Estado, mas se eu e você convencionamos, né, que eu posso pagar com esse ativo digital, acabou. Eu tenho algo que, independente do que o direito diz, independente do que o Estado diz, exerce uma função de moeda, porque a moeda é um fato social. Até aqui, tudo bem? Perfeito, ótimo. Beleza. Pois bem, com o passar do tempo, a solução que foi desenvolvida, né, para operacionalizar essa transferência internacional de recursos com base em algoritmos criptográficos, não é? E descentralização ponta a ponta, é que era algo já conhecido desde a época do Napster, né? Para quem é um pouco mais velho, o download de músicas, ou para quem é mais jovem, o download de filmes e arquivos via BitTorrent, por exemplo. Você instala o cliente BitTorrent na sua máquina e você consegue baixar o arquivo que está na máquina de várias pessoas. Essa tecnologia, segundo um paradigma descentralizado, ela foi expandida, né, sobretudo com o advento de um outro protocolo, né, que não o protocolo Bitcoin, mas o protocolo Ethereum, né, que tem como moeda digital, né, que tem comunidade digital de troca, o Ether, né, que é uma outra criptomoeda distinta do Bitcoin. Quando surgiu essa plataforma, você passou a ter a possibilidade de não apenas emular as funções da moeda, mas também operacionalizar contratos inteligentes. Você poderia colocar uma determinada lógica, e aí pensa, por exemplo, num contrato que tem várias, vamos dizer assim, tem um implemento de condições, né? Você tem condições, sejam elas suspensivas ou condições resolutivas, você tem pagamentos periódicos, você tem termo, né? Então, se você tem tudo isso dentro de vamos dizer assim, de um ecossistema digital e todas essas transações são operacionalizadas por meio desse ativo digital, você consegue, então, automatizar esses pagamentos, a lógica dessas condições, a execução de garantias e por aí vai. Então, eu não gosto do termo smart contracts no sentido de contratos inteligentes, mas sim de contratos eletrônicos automatizados. Eu até tive a oportunidade de conversar com você sobre isso, né, Caio, para a sua pesquisa de mestrado. E, assim, em última análise, esse protocolo Ethereum, né, e outros que vieram depois dele, fizeram com que eles estenderam essa solução nesse paradigma descentralizado, utilizando algoritmos criptográficos, não é? Eles viabilizaram, então, a construção de soluções baseadas em contratos eletrônicos automatizados. Com isso, surgiu um sem número de aplicações. Não é? Eu posso criar, por exemplo, vou dar um exemplo para você, o Munshi, por exemplo, já nos aproximando talvez para uma próxima pergunta, para saber quando que um ativo digital é ou não um valor mobiliário. Né? É uma solução lá fora, que foi criada para você poder fazer avaliação de gastronômicas, não é? Uma vez que você submeteu a sua avaliação, você, né, em determinados ativos digitais, todas as trocas dentro da plataforma, por exemplo, um anunciante que gostaria de fazer o destaque do seu hotel, do seu restaurante, ele pagaria por meio desses ativos digitais, não é? Você ganharia bônus para poder usar e resgatar, né, esses seus bônus, né, esses seus ativos digitais no consumo no restaurante, em loco. Ou seja, imagina uma comunidade de nicho, né, pessoas unidas para compartilhar experiências gastronômicas, ou então pessoas unidas para revisar artigos entre os pares, né, pessoas unidas para fazer N coisas, né, e você tinha, então, esses sistemas com as próprias moedas digitais dentro dele. Ou seja, na porta você tem dinheiro,
Você troca o seu dinheiro por esses ativos digitais e dentro desse sistema, o fluxo da renda, ele é operacionalizado por meio desses ativos digitais. Então, nesse momento, além da função de moeda, você passou a ter outras duas funções para esses ativos digitais, e aí nós convencionamos não mais chamar apenas de criptomoedas, porque eles não exercem mais a função de unidade de conta, meio de reserva de valor, mas eles desempenham outras funções. Então, criptomoedas passou a ser espécie de um gênero maior. E esse gênero maior passou a ser designado como criptoativos. Entende? O sentido de ativo como sendo qualquer bem suscetível de econômica do qual se espera um benefício futuro. Né? O mesmo conceito de ativo que a gente tem na contabilidade. Tudo bem? E quais são as funções adicionais que os criptoativos passaram a desempenhar? A primeira delas é o que nós chamamos de tokens de utilidade. Né? Token, eu acho que uma das formas de traduzir essa expressão que acaba aparecendo nos sites, na literatura, seria uma espécie de cupom digital. Não é? Então, que você tem um cupom digital, o token, o ativo é mais uma designação abstrata, o token ele ainda é abstrato, porque ele é um bem imaterial, né? Não é uma moeda que você tem na mão, um papel moeda que você tem, não é uma coisa com suporte físico, né? Mas você tem um nível de concretude um pouco maior. Eu estou transferindo para Caio Santos, nesse momento, 20 mil unidades desse ativo digital. Então, eu estou transferindo 20 mil tokens, né? Essa seria a palavra que sintetiza isso. Então, o que são os tokens de utilidade? A semelhança dos programas de milhas são saldos, né, digitais, utilizar para adquirir bens ou serviços. Então, alguns empreendedores disseram, puxa, mas e se eu, vamos supor que eu estou desenvolvendo aqui um AirPods, né, um fone sem fio, a semelhança dos AirPods, só que para os sistemas Android. Né, e eu sei que eu preciso de grana para desenvolver esse projeto. Né? Então, em vez de eu ir no banco, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou oferecer isso para o público em geral. Esse produto vai custar $100 quando ele for lançado, mas se você comprar agora, você vai pagar só $60, porque você no desenvolvimento desse produto. Então você tem um título, não é, que vai te dar esse direito de adquirir esse produto com desconto lá na frente. E esse título é o quê? Exatamente um token, não é, um cupom digital que você vai utilizar para lá na frente comprar esse produto. Então, veja, de cara surge uma aplicação muito semelhante a uma espécie de mercado primário, né, onde um empreendedor capta recursos para financiar o seu próprio projeto. E, além disso, esse token ele pode trocar de mãos. Veja, eu hoje tenho o direito de comprar a $60, algo que vale daqui a um mês, daqui a 6 meses, $100. Né? Mas, no meio do caminho, eu posso ter a necessidade de liquidez. Então, eu falo, Caio, poxa, eu gosto desse produto, mas eu estou precisando de grana agora. Eu vou ter o direito de pagar 60. Vamos fazer um negócio? Então, eu posso passar esse token para o Caio, né, e ele vai comprar o produto lá na frente com desconto. E, de repente, eu vendo para ele, sei lá, por $50 e por aí vai. Né? A gente faz um negócio aqui. Então, essa ideia de token de utilidade, essa função de utilidade, ela extrapola a ideia de moeda. E, por fim, para fechar essa primeira resposta, Caio, além de você poder oferecer essa possibilidade, não é, de se financiar dando um desconto no produto ou serviço que você está desenvolvendo, a semelhança do que o próprio pessoal de crowdfunding já fazia, né, no Reward crowdfunding, você passou a dizer, não, peraí, não vai com esse token só ter o direito de adquirir um produto ou serviço meu. Com esse token, você vai ter alguns direitos dentro da minha plataforma. Você vai ter direitos de poder decidir algumas matérias sobre o meu negócio e direito de perceber lucros sobre o meu negócio. Né? Então, por exemplo, você vai partilhar riscos comigo. A semelhança de uma ação, não é? Você vai ter esse token digital que vai te dar direitos políticos e direitos patrimoniais sobre o empreendimento que você está financiando. E aí, nesse caso, surge o que nós chamamos de security token, que seria exatamente o criptoativo que se enquadraria no conceito de valor mobiliário, mas isso a gente desenvolve um pouco mais. Tá claro? Então, Caio, eu tentei o criptoativo como gênero, criptomoeda como espécie, baseado nas funções econômicas é que a gente tem essa distinção.
Não, perfeito. E aí, assim, eu teve até um dia que o Isaac que me ajudou, que me orientou, na verdade. Por quê? Porque começa a aparecer no escritório de advocacia pessoas empreendedores, entusiastas de tecnologia, que querem, mais aqui em São José, que nós temos o tempo. Tá me ouvindo, Isaac? Travou? Tá ouvindo? Tá Tá ouvindo? falhando um pouquinho, Caio. Tá, beleza, beleza, vou voltar. Então, assim, começa a surgir, acho que agora voltou, né? Voltou, voltou. Beleza. Começa a surgir no escritório de advocacia, e nós temos tido isso daqui no escritório, pessoas entusiastas de tecnologia, quer seja tanto do pessoal do ITA ali, tanto em sede de graduação quanto em sede de pós-graduação, de mestrado e doutorado, em que o resultado dessa pesquisa pode ser um criptoativo, pode ser uma criptomoeda, e eles começam a pesquisar no escritório de advocacia o que eu preciso para fazer um ICO. E aí, assim, quando a gente vai estudar, né? Quando a gente vai estudar SA, por exemplo, a gente fala de IPO, já não é a realidade de muito escritório de advocacia o IPO, né? Então, vou oferecer ações, valores imobiliários no mercado de capitais, né? Aqui não é tanto a nossa realidade. Mas existe. Quando vem com o termo ICO, aí perdeu tudo. Aí o advogado já fala, eu já vou indicar com outro amigo. E aí eu lembro quando eu tive esse problema dentro aqui do escritório, que você me deu textos para ler, tudo. Você acha que poderia ser uma nova função? O que é esse ICO? O que é esse Initial Coin Offering, Isaac? Vamos lá. Antes de tudo, todo mundo que advoga, em última análise, em direito empresarial, tem a missão de ajudar as pessoas a encontrar formas de se financiar, né? Então, desde a decisão de qual é o arranjo societário que você vai utilizar, não vou fazer nada, você é uma sociedade comum, você é um empresário individual de responsabilidade ilimitada, vou me qualificar como MEI, desde os arranjos mais simples até quando você, não, eu preciso constituir uma sociedade limitada, puxa, quando é o momento de constituir uma limitada ou quando é o momento de constituir uma SA? E agora nós temos alguns arranjos novos, como, por exemplo, a sociedade limitada unipessoal. Então, está no leque do advogado, primeiro, dizer, olha, como eu vou organizar a atividade econômica. No segundo momento, também... Desculpa te interromper, existe, né? E aí a gente já até conversou um pouco. Existe até determinantes estratégicas para a escolha do tipo societário, né? Sem dúvida. Não tem um padrão, né? Não tem um frame. Né? São determinantes estratégicas a depender do caso, né, Isaac? Sem dúvida, e aí entra a questão da forma de financiamento. Era só desculpa a interrupção. Não, perfeito. Perfeito. Não, eu acho que cabe ao advogado entender a necessidade do cliente para dizer qual é o arranjo societário. E aí, no segundo momento, diante de um arranjo societário que você precisa definir como que o cliente vai captar recursos, né? Desde bater na porta de uma instituição financeira e celebrar um contrato de empréstimo, até, por exemplo, eu estabelecer alguns arranjos mais complexos, como mútuo conversível em participação, onde eu dou para aquele que me dá o dinheiro a opção de lá na frente receber esse valor ou então adquirir uma participação no meu negócio. Eu tenho a possibilidade de oferecer alguns títulos, de emitir títulos em mercado que são muito mais fungíveis e que são mais fáceis, né, de serem passados para outras pessoas, como é o caso de debêntures, por exemplo, né? E aí existe toda essa discussão se eu posso fazer uma oferta privada de debêntures sem ser uma companhia aberta, ou seja, sem ser uma SA sujeita a todo o regime da lei. E por que eu estou falando tudo isso? Porque está na competência do advogado encontrar a forma, né, das companhias se financiarem, né? As companhias menores, nós sabemos, têm mais dificuldade de acesso ao crédito, as pequenas e médias empresas, não é? E elas dependem muito ainda de soluções como factoring,
não é? De soluções como desconto de duplicatas, de adiantamento na maquininha para quem utiliza os meios de pagamento, enfim, acaba sendo muito mais um investimento, um financiamento pré-capital de giro do que efetivamente um financiamento para você poder crescer, né? E ainda quando você é uma startup que está começando, que são essas pessoas que procuraram você e que procuram muitos escritórios de advocacia, a gente tem empresas em estágio pré-operacional, que não tem receita, que não tem demonstrações financeiras, que não tem história, que tem apenas uma ideia, né? E eles vêm com essa necessidade, essa ideia de dizer, olha, mas espera aí, por que eu não simplesmente pego e ofereço essa oportunidade de negócio para uma coletividade, não é? Pego aí, contrato dois, faço uma parceria com dois, três digital influencers, eles têm aí seus milhares de seguidores e eles oferecem isso na plataforma deles. E olha, se eu tenho aí 1.000 pessoas dando R$ 100 cada pessoa, não vai doer no bolso de cada uma e eu vou conseguir me financiar com R$ 100.000. Né? Num primeiro momento, parece uma ideia inofensiva, não é? Não vai fazer mal para ninguém. Qual é o problema que está por trás disso? Né? Antes da gente efetivamente entrar no conceito de SEO, existe uma preocupação enorme, né, da sociedade que está manifestada nas leis que emanaram dos representantes dessa sociedade, uma preocupação enorme com a poupança popular. Né? Eu preciso salvaguardar a poupança popular. Então, de longa data, nós já temos o histórico no nosso país, e também não é uma exclusividade do Brasil isso, tá, gente? Não vamos aqui cair na síndrome de vira-lata, é um problema do mundo inteiro. Pessoas que oferecem oportunidades de investimento que parecem irresistíveis, não é? Muitas vezes com rentabilidade garantida, e quando você vai ver, essas oportunidades são apenas esquemas fraudulentos, são apenas esquemas de pirâmide, onde o dinheiro novo é utilizado para pagar o rendimento de quem entrou antes. Não é? Nesse caso, se vocês quiserem dar um Google aí ou procurar, tem até um documentário meio dramatizado na Amazon, que se chama sobre Charles Ponzi, não é? Um imigrante italiano que no início do século XX fez fama e fortuna nos Estados Unidos aplicando um golpe de pirâmide. Né? Também você pode encontrar na contam a história de Bernard Madoff, né, que foi a maior pirâmide de todos os tempos, que ocasionou um prejuízo de dezenas de bilhões de dólares. Então, Caio, veja, todo advogado tem que saber que se alguém tem essa ideia de vir a público, dar um contrato de investimento coletivo, e esse contrato faça uma promessa, né, de rentabilidade, de uma remuneração, de uma parceria, de uma participação, em que essa rentabilidade advém do esforço daquele que está recebendo o dinheiro, quando isso acontece, eu entro num conceito legal, que é o conceito de valor mobiliário, que está presente lá no artigo 2º da Lei 6385 de 1973. E por que é importante eu saber que a situação fática, né, essa realidade econômica, ela se enquadra nesse conceito legal? Porque se você está ofertando publicamente um valor mobiliário, você tem que passar por o crivo do Estado. E esse crivo do Estado se dá por meio de um processo de registro junto a um órgão regulador, que é exatamente o meu empregador, a Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Então, aqui, ó, eu não estou com o chapéu de burocrata dizendo, não, a CVM precisa existir porque eu preciso garantir o meu emprego. Não é isso. Eu estou apenas contando a história de que existe uma lei que traz essa definição e que exige esse registro. Se essa lei é boa ou ruim, isso é uma outra discussão. Existe muita controvérsia se esse modelo é um modelo adequado, se essa regulação ela não causa muito mais prejuízos à inovação e prejuízos ao desenvolvimento do mercado do que benefícios, mas eu não estou entrando nesse mérito aqui. Pois bem, de longa data, temos experiências no mercado brasileiro de ofertas públicas de contratos de investimento coletivo que se configuraram esquemas fraudulentos, como eu mencionei. Nós tivemos, por exemplo, as fazendas Boi Gordo, né, no final dos anos 90, onde o Antônio Fagundes, que protagonizava, né, ele falava, quem tem cabeça investe no Boi Gordo, esse é o slogan, você pode procurar no YouTube, você vai achar esse vídeo. E no início dos anos 2000, nós tivemos o escândalo lá em Goiás do avestruz massa, mais recente, como Telex Free e tudo mais. Pois bem, diante disso,
você hoje chegar no Brasil e colocar um site em português destinado a investidores localizados no Brasil, né, domiciliados no Brasil, colocar as fotos das pessoas, dizer, olha, eu quero captar esse valor nesse período de tempo, e esse valor vai ser utilizado dessa forma, e por aí vai. Você não pode fazer isso, ponto. Porque para você poder fazer isso, você teria que apresentar todo um conjunto de documentos perante o órgão regulador para você obter esse registro, tanto o registro de emissor de valores imobiliários, como o registro de oferta pública de valores imobiliários. Tudo bem? E aí, o que isso tem a ver com o ICO? Esse mundo existia antes do ICO, ele do mundo blockchain. Né? Essa realidade regulatória ela é pré-existente a essa inovação das tecnologias descentralizadas. Como eu disse, né, ao responder a tua primeira pergunta, Caio, essa tecnologia passou a permitir que eu emitisse esses títulos digitais e que eu pudesse operacionalizar, por exemplo, o direito de voto. Não é? O caso DAO, né, que é uma organização descentralizada autônoma. Olha que bacana a ideia. Eles emitiam tokens em que, quando você dava o dinheiro em troca desses tokens, esse dinheiro ele era agregado numa espécie de condomínio, numa espécie de fundo de investimento, e esse token dava você direito de voto para saber onde aquele recurso seria investido. Né? E a empresa que desenvolveu essa tecnologia tinha uma espécie de curadoria prévia para filtrar os projetos, tipo Shark Tank, assim, da vida, sabe? Eles filtravam quais eram os empreendedores que iriam submeter as suas propostas, mas no fim do dia, em vez de ter 3, 4 milionários lá, igual o Shark Tank, era todo mundo. Vocês que tivessem colocado lá $100, $500, $1.000, era um dos Sharks que era consultado para poder investir naquele empreendimento. E, além disso, quando aqueles projetos financiados começassem a render resultados, aqueles tokens trariam os rendimentos de volta para você. Né? Então, você tinha uma governança operacionalizada por meio desses ativos digitais. Pois bem, os empreendedores começaram a ver, poxa, eu posso programar, né, tokens, eu posso criar camadas de aplicações em cima do protocolo Ethereum ou de outros protocolos e desenvolver um negócio, né, onde dentro desse meu negócio eu vou criar um ecossistema, né, um ambiente de trocas, onde o fluxo da renda vai ser operacionalizado por meio desses ativos digitais. Logo, se eu posso fazer isso, eu posso vir a público e dizer, olha, aqui, me dá esse dinheiro, eu te dou tokens de troca e esses tokens vão te dar esse direito. Então, nessas hipóteses, você passou a ter o quê? Ofertas públicas de criptoativos. Né? Infelizmente, em razão da forte afinidade entre a função de moedas, né, de criptomoedas, e os ativos digitais, a primeira designação desse fenômeno foi ICO, Initial Coin Offerings, ou seja, ofertas iniciais de moeda. Mas, na realidade, esse não é um termo adequado, porque nós não estamos, em maioria dos casos, você não tem uma oferta de moedas, ou então de tokens que desempenham funções econômicas de moeda. O que você tem são tokens que desempenham outras funções, né, que podem ou não se sobrepor. Quais são as 3 grandes funções? Isso é um dado importante que eu queria que as pessoas que estivessem aqui com a gente guardassem desse nossa conversa. Existem 3 funções que os criptoativos podem desempenhar: a função de moeda, a função de utilidade, não é? E a função de valor mobiliário, a função de título, efetivamente, de participação. Não é? Ou seja, utilidade é aquele consumo, eu posso usar aquele token para adquirir um produto ou serviço no futuro. A função de moeda, nós já falamos, unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor. E a função de título de participação ou de valor mobiliário, que a gente chama de security token, é exatamente essa função de investimento de capital. Eu estou dando dinheiro para poder auferir dividendos numa data futura. Tudo bem? Então, perfeito. Só fazer um registro aqui, ó quem entrou aí, ó. Fernandão Correia da Silva. Ô, Fernandão, tudo bem? Tá frio aí no interior, meu cara? A Jéssica. A Jéssica já entrou de bola. Desculpa a interrupção. Que isso, vários amigos aqui, que isso, legal, cara. Então, meu cara, aí você tem a possibilidade
de desenvolver o que a tua imaginação permitir, né? No que diz respeito a criptoativo. Você pode criar, desde a Kodak One, a Kodak, ela ofereceu Kodak Coins, né? Ela anunciou que, olha, eu vou criar um ecossistema para os fotógrafos comprarem meus produtos e serviços e publicarem as suas fotos, e vai ser um repositório de stock fotos para as agências de mídia comprarem. E todas as trocas dentro dessa plataforma vão ser por meio de um token chamado Kodak Coin. A empresa que estava com as ações meio que estagnadas teve um surto, né? E, de repente, esse prefixo cripto virou uma moda, virou uma coisa quente, né? Botou o cripto na frente, ai, meu Deus, agora vai ganhar dinheiro, agora a ação vai bombar. Então, hoje, se você tem uma companhia que fala que vai ter um investimento em cripto, o que vai acontecer? Muito provavelmente isso vai atrair a atenção das pessoas, não é? Para aquele tipo de investimento. E, com isso, você tem, de um lado, pessoas com iniciativas legítimas e pessoas com iniciativas fraudulentas, né? Sem fazer um juízo de valor prévio e ainda em homenagem ao princípio da presunção da inocência, porque todas as iniciativas são legítimas. Essas pessoas começam a vir a público e oferecem, então, as suas coins. E dizem, olha, durante esse período de tempo, você vai poder colocar dinheiro e eu vou te dar esses tokens em troca. E aí surgem, então, as ICOs. E o que cabe ao advogado fazer se ele é procurado por alguém? É exatamente dar essa explicação, em primeiro lugar, né? Dizer, olha, as ICOs se aproximam muito perigosamente das ofertas públicas de valores imobiliários. O que é o critério distintivo? Não existe um critério a priorístico para eu dizer, olha, vai ser ou não vai ser valor imobiliário. Eu vou ter que analisar, caso a caso, os direitos que são conferidos ao titular desse token, tá? E vou verificar se esses direitos configuram o que está previsto no já mencionado artigo 2º da Lei 6385 de 1976. Né? E aí cabe a todos nós lermos o inciso 9º desse artigo 2º, que fala o quê? São valores imobiliários, quando ofertados publicamente, quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que confiram direitos de parceria, participação ou remuneração que decorram do esforço do empreendedor ou de terceiros. Ou seja, eu estou dando dinheiro para você, eu não vou fazer nada, esse dinheiro vai render juros, dividendos, alguma coisa, eu vou receber esses juros no futuro, e quem que vai ser responsável pela geração dessa riqueza? Você, empreendedor que está recebendo esse dinheiro. Então, nesse caso, se o token que você está ofertando configurar valor imobiliário, aí o ICO vai ser ilegal se você não for no órgão regulador e pedir o registro de companhia aberta e o registro da oferta. Lá fora, nos Estados Unidos, a SEC, uma rica da CVM, ela já deu vários stop orders, né, e vários avisos dizendo, olha, você não pode captar, porque é valor imobiliário, é security, no caso lá, o conceito, a tradução, né, seria security, e por essa razão você teria que vir obter o registro aqui. Tudo bem? Não, perfeito. E aí sai daquela ideia bem análoga ao IPO de pregando, e aí estoura champanhe, não tem, isso aí acho que nem existe mais, né, Isaac? Como é que funciona? É a mesma situação, para eu fazer um SEO, eu preciso constituir, se for security, preciso constituir uma companhia aberta, fazer todo prospecto, fazer todos aqueles requisitos da 6385, da 6404, ou Isaac? Ou existe, então, ou já tem uma instrução normativa que facilita isso? Se você não estiver diante de um valor imobiliário, você está fora, você está à margem da regulação. Você pode fazer do jeito que você quiser. Tá? Agora, se for valor imobiliário, você tem que seguir um rito específico. E que rito é esse? Em primeiro lugar, você, enquanto companhia, né, enquanto empresa, enquanto sociedade empresária, você vai ter que obter o registro de companhia aberta. Para você ser uma companhia aberta, você necessariamente tem que ser uma sociedade anônima. E, além disso, na documentação que instrui o processo de registro, você tem que fornecer uma série de informações. Você tem que dizer quais são os órgãos da companhia, você tem direitos aos acionistas que têm que ser conferidos, você tem todo um conjunto de informações que
assim, dentre outras, a principal é o que nós chamamos de formulário de referência. Tá? Eu tenho uma pergunta legal aqui, eu já falo a respeito disso, sobre a interpretação do esforço de terceiros. Mas ainda falando sobre o rito. Né? Além disso, a oferta pública de distribuição, ela é submetida a registro porque ela tem um procedimento que visa dizer, olha, existe um documento que tem que informar todos os riscos para o investidor, que tem que dizer onde os recursos vão ser alocados, se a companhia está em estágio pré-operacional, uma análise de viabilidade no negócio, que mais? Além dos fatores de risco. Além disso, todo o processo de formação do preço, né? Quanto vai valer aquele ativo? Né? Se eu tenho uma companhia que não tem histórico, quanto que vale um token? Vale R$10? Vale R$15? Vale R$20? Vale Casas Bahia? Quer pagar quanto? Né? Existe no procedimento da oferta pública um mecanismo, né, de coleta de intenções, um mecanismo de formação. Existe toda uma preocupação para que os investidores tenham todas as informações disponíveis, não é? E que eles sejam tratados de forma isonômica, e que todos tenham, ao menos em teoria, as mesmas oportunidades de adquirir aquele valor imobiliário que está sendo ofertado. Tá? Então, veja, você tem uma clivagem, você tem uma separação muito clara. Se não é valor imobiliário, tchau e bênção, faça do jeito que você quiser, a legislação não tem requisito algum a respeito disso. Se é valor imobiliário, então você tem que fazer conforme a legislação. Antes de partir para a pergunta do consigo identificar se é homem ou mulher, mas tem uma pergunta Isso, da Carlos Ribeiro 09, né? Antes de partir para essa questão, eu queria enfatizar o seguinte, que existe um meio termo hoje sendo criado pelo regulador, não é? Que é a ideia de sandbox. Né? O que acontece? Em vez de você partir para o nada ou para o tudo, não é? Você submete o teu projeto para o regulador e diz, olha, esses são os requisitos regulatórios aos quais eu estaria submetido. Eu gostaria de dispensa desse requisito, para que isso vai viabilizar a minha operação. Eu estou começando, então você não pode vir todas as ferramentas para cima de mim, não é? E então eu vou fazer algumas concessões ao regulador, como, por exemplo, em vez de eu oferecer esse meu token para coletividade de forma indistinta, eu vou ter um determinado filtro, eu vou colocar que apenas investidores que tenham um determinado patrimônio poderão investir, o máximo de investimento pelo investidor será um determinado valor, ou seja, você tem hoje a possibilidade de negociar Sim. com o regulador um regime experimental para que você não caia na regulação total, tá bom? Então, isso é muito importante. O advogado ele precisa orientar o cliente, olha, é ou não é valor imobiliário? Tem que sentar junto e fazer essa análise em conjunto. Não vale a pena assumir o risco e dizer, não, vamos ver, vamos dar uma João sem braço, e se a gente der sorte, a CVM não vai ver. Sempre vai ter uma denúncia, e a CVM sempre vai olhar, tá? Nesse caso, se você for pego, e a CVM entender que é um valor imobiliário, você vai estar sujeito a multa e ainda a outras sanções que podem ser substancialmente muito gravosas. Então, eu não recomendo que você assuma o risco. Então, faça o juízo junto com o seu cliente se é ou não valor imobiliário. Tudo bem? Dá um beleza pro Isaac. É, Isaac, uma belezinha para você. Agora volta. E aí, meu jovem, tudo bem? Desculpa, eu tenho que dar, tá querendo dar uma beleza aqui. Bom, perfeito, Isaac. Perfeito. Só para fechar, sobre essa pergunta, né, que foi colocada, um termo, uma expressão bastante controvertida, né, do conceito de valor imobiliário é exatamente esses esforços de terceiro. Né? Seriam esses esforços exclusivos de terceiro? Se aquele que dá o dinheiro tem uma participação nisso, será que descaracterizaria o valor imobiliário? Não é? Nós ainda não temos um julgado paradigmático a respeito do tema, em sede de processo administrativo sancionador. Teremos em breve, né, nós tivemos um julgado agora no primeiro semestre de 2020, em que uma empresa denominada G44, ela fez uma oferta pública de criptomoedas, mas a decisão do diretor relator, Gustavo Gonzalez, foi muito mais pautada não no conceito de valor imobiliário, mas sim no fato de que era uma oferta pública, não é?
e que era um contrato de investimento coletivo ofertado por meio de uma sociedade em conta de participação em que havia claramente uma promessa de rendimento. Ou seja, esse aspecto de esforço de terceiro, ele sequer foi um ponto controvertido desse caso. Tá? Mas lá nos Estados Unidos, novamente a nossa prima rica, né, a SEC, ela traz um conceito interessante que se chama Active Participant. Né? O participante significa o quê? Se existe uma empresa responsável pela emissão daquele token, ela não é uma mera prestadora de serviços, ou seja, aquela empresa, ela patrocina aquele token, ela é responsável pelas ações de marketing, ela é responsável por tomar as decisões estratégicas para a distribuição daquele token, para a utilização dos recursos. Então, esse participante ativo caracteriza o esforço de terceiro. Tá? Independente do fato de aquele que adquiriu o token também vir a fazer ações de marketing, também a semelhança de uma solução de marketing multinível, não é? Onde eu tenho não apenas, por exemplo, a Herbalife divulgando, mas eu tenho toda a força de venda da Herbalife divulgando os produtos. Ou seja, eu não posso dizer, né, que eu tenho só isso de uma parte central. Eu tenho um esforço diluído. Então, a responsabilidade pelas vendas, ela é dividida. Algumas pessoas poderiam dizer que, nessas hipóteses, eu teria uma descaracterização do conceito de polo imobiliário. Não é esse o entendimento da SEC. Né? A SEC, ela procura indícios, ela procura evidências circunstanciais, não é? E uma delas é exatamente a presença de uma empresa por trás do token, e normalmente é o que nós temos, né? Dizendo, olha, esse token vai ser utilizado para isso, o nosso ecossistema é esse, e por aí vai. Então, esse esforço do empreendedor de terceiros é caracterizado pela presença desse participante ativo. Tá bom? Eu ia até perfeito, porque assim, no momento que é considerado, me veio isso agora, assim, né? Security, a gente tem que transformar, tem que criar uma SA aberta, tem que fazer todo o registro, tem que fazer tudo. A pessoa não vai adquirir a moeda, a pessoa vai adquirir ações, né? Vai adquirir participação da empresa, o objeto da empresa é a aplicação em cripto, né? E aí, enfim, eles fazem. Entendi, Isaac, ficou ótimo. E assim, já partindo para o final, você, pela sua experiência, você entende que é uma área que tem mercado para advocacia, ou é um mercado que eu entendo que compreender essas regras jurídicas, né, de diferentes security tokens. Isso aqui vai ainda para o YouTube, tá? Para ser sincero, porque são informações ricas que as pessoas não têm noção de diferenciar. Pela sua hoje, os escritórios empresariais lerem, ficarem por dentro desse assunto, ou você acredita que seja um tema extremamente de entusiasta, que não vai passar daquele crossing the chasm, né? Não vai passar para os pragmáticos a adoção desse tipo de tecnologia aqui no nosso país? Você tem... Caio, o mercado de capitais, né, Caio, ele é pautado pelo binômio risco-retorno. Né? A gente não tem como prever o futuro. Vai ser difícil dizer para você, isso é uma onda passageira. Existem pessoas que dizem que as tecnologias descentralizadas, né, essa inovação que foi trazida pelo advento do protocolo Bitcoin e todas as tecnologias baseadas em blockchain, ela é tão revolucionária quanto a internet foi para nós, né, a partir da segunda metade da década de 90. Por outro lado, há aquelas pessoas mais céticas, no estilo de Warren Buffett, que dizem que não há valor algum, né, nesse tipo de ativo, que não há fundamento econômico e por aí vai. Então, se você tem especialistas, né, dizendo que pode ser uma coisa que veio para ficar e que vai ser revolucionária, e outros dizendo que não, isso é uma onda passageira, o que cabe a você fazer, enquanto profissional da advocacia? Eu acredito que, nesse momento, a quantidade de esforço, né, a quantidade de tempo que você tem para dedicar a esse assunto, dadas as alternativas que você tem, elas vão se basear numa espécie de binômio risco-retorno. Como tem pouca gente qualificada e apta a oferecer consultoria nesse tipo de solução, existe uma oportunidade ótima aí, né, no sentido de você assessorar alguém para criar uma proposta para submeter para o sandbox regulatório, no sentido de você assessorar alguém para fazer um ICO dentro
do paradigma da legislação, ou então fazendo um ICO não fraudulento fora, né, a margem da regulação, caracterizando apenas utility tokens e não security tokens. Você tem um potencial enorme no consultivo e você tem também um potencial também na medida em que o regulador, sobretudo a CVM, possa ter uma atuação sancionadora contra você, né? Para você se defender e dizer, olha, sustentar a sua tese de que tal coisa é área. Né? Então, você tem oportunidades de mercado, sim, né? Assim como para tudo que nós chamamos hoje de direito digital, nós acabamos de ter uma regra sobre duplicatas escriturais no Banco Central. Nós temos hoje essa revolução dos meios de pagamento, fintechs de pagamento, fintechs de crédito, fintechs de câmbio, temos aplicações de seguro, não é? Então, todas essas novas tecnologias, elas convidam os advogados que trabalham com direito empresarial a estudá-las, a se atualizar, a procurar educação continuada, né? E a procurar... você não vai encontrar livros, manuais clássicos, muito pelo contrário, você vai aprender muito mais com notícias, com lives, né? E por aí vai. E se você tiver capacitado, o mercado vai te sondar, né? E se você se projetar como especialista do tema, o mercado vai te sondar e vão surgir oportunidades de negócio para você enquanto profissional de advocacia. Tá? Então, eu acredito que é uma questão de arriscar, né? De dizer, olha, eu continuo fazendo mais do mesmo nas minhas áreas de atuação, mas eu vou agora arriscar um pouco nessa área, né? E eu sugeriria para olhar com carinho não só o fenômeno cripto, né? Mas olhar o fenômeno fintech de uma forma mais abrangente. Ou seja, o fenômeno de todas as tecnologias financeiras, né? E fazer um paralelo entre essas inovações tecnológicas financeiras e o que já existe em regulação financeira, né? Porque é exatamente vamos dizer assim, esse teste dos limites do paradigma, Caio, que eles permitem que nós estudemos o que já existe, né? Nós estudemos a regulação financeira, que nós venhamos a preencher lacunas na nossa formação. A gente sabe que, infelizmente, nos cursos de graduação, o direito empresarial ele é relegado ao segundo plano, as pessoas praticamente não estudam direito bancário, mercado de capitais também é muito pouco difundido, as pessoas acabam perdendo tempo estudando letra de câmbio, duplicata, cheque, enfim, acabam gastando muito tempo em títulos de crédito e outras coisas, a gente não vai ver, mas coisas de relevância prática acabam não sendo tratadas em nível de graduação. Né? Então, cabe, para encerrar então, essa minha contribuição, eu acredito que cabe a todos aqueles que trabalham na área empresarial a sempre se manter atualizados no que diz respeito às inovações tecnológicas e às inovações financeiras, né? Porque eu acredito que esse esforço, ele, no médio e no longo prazo, vai valer a pena. Não, Isaac, e também aqui para o pessoal que quer buscar um livro que trata de direito, de inovação, indica aquele livro que você coordena, que tem artigo, que eu acho que é um conteúdo riquíssimo. Aqui, explica um pouquinho aí para nós, professor, por gentileza, como é que funciona? Eu vou fazer um jeton aqui, né? Um merchan aqui. Faz aí. Na verdade, vai ser lançado agora, não saiu ainda, vai ser lançado agora no segundo semestre, um livro chamado Crypto Law, volume 1, né? Eu organizei junto com uma amiga querida, Giovanna Gruppemacher, e uma professora que foi a professora Viane Miller Prado, e lá nós temos cerca de 20 artigos, desde os mais introdutórios até alguns temas de vanguarda, sobre tributação de criptoativos, e o artigo que eu escrevi, o primeiro, se chama exatamente Você tem alguns minutos para ouvir a palavra do blockchain, né? Exatamente numa ideia, a semelhança de um evangelho, por assim dizer. Tá? Óbvio, esse livro ainda não foi lançado, mas eu recomendo que vocês fiquem atentos, né? Mas existem muitos livros bons hoje sendo publicados sobre esse assunto. Tá? Eu recomendaria aí, nós temos algumas obras coletivas de tributação na economia digital, da professora Tatiane Piscitelli, publicada pela Revista dos Tribunais. Não é? Nós temos alguns livros da Tatiana Revoredo sobre blockchain. Né, ela tem um livro bastante abrangente sobre o fenômeno blockchain, isso em língua portuguesa, e claro, em língua inglesa, aí, eu recomendaria o livro do Primavera de Felipe, que chama Blockchain in the Law, The Rule of Code. Para mim, esse é o melhor livro para quem é do direito e quer estudar blockchain. Tá joia?